Chega mais nesse vídeo que hoje eu vou lhe contar o que me fez fazer psicologia e como eu entrei no mundo do recrutamento e seleção. Eu me chamo Roberta Fonseca, sou psicóloga e sócia-diretora da Move Recursos Humanos. Atuo na área de RH há praticamente 15 anos. Se você já é inscrito no canal, já deixa aquele gostei, aquele like aqui embaixo. Se é a primeira vez que está chegando aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, badala esse sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Eu tenho certeza que muitos de vocês na época da adolescência tiveram aquela insegurança. Meu Deus, o que será que eu vou fazer? Qual a escolha a seguir na faculdade? Eu cheguei a pensar em engenharia, gastronomia, psicologia, medicina. Que coisa, quanta salada, não? Cursos bem diferentes. De fato, escolher a faculdade é uma decisão super importante. Enquanto alguns levam em conta as preferências pessoais, outros envolvem os desejos da família ou até o retorno e status financeiro, aquela glamorização que a profissão tem. Acredito que, como muitos, a escolha da psicologia vem com aquela ideia do divã, apesar de que a minha psicóloga não trabalhava com divã, e aquele trabalho exclusivo com a clínica e com o atendimento terapêutico. Mas quando você entra na faculdade de psicologia, você vê um leque de oportunidades. E você percebe que a psicologia é um mundo enorme para ser explorado. Ao longo da minha trajetória na universidade, eu tive a oportunidade de experimentar diversos contextos da psicologia. Eu cheguei a atuar com a clínica, com a área escolar, também tive a oportunidade de atuar na social, psicologia social, hospitalar, porém, de fato, eu me encontrei na área organizacional. Se você já é formado, graduado ou está fazendo faculdade, conte para mim o que fez você escolher o seu curso e onde a sua faculdade levou você na sua carreira. Eu vou adorar saber mais de você aqui nos comentários. Eu lembro que eu estava no segundo ano da minha faculdade, quando surgiu a oportunidade do meu primeiro trabalho de carteira assinada, na área justamente de recrutamento e seleção. Mesmo na época, a oportunidade sendo bem baixa em termos financeiros, eu aceitei o desafio, pois eu vi ali uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, não só profissional, como também pessoal. Era uma vaga em uma consultoria que prestava serviço para outras empresas e tinha como maior cliente a Yamaha, uma indústria no polo de duas rodas. Nesta empresa, aos poucos eu fui ganhando conhecimento e autonomia e eu passei a ser responsável por praticamente todas as demandas operacionais da fábrica. Aos poucos, obviamente, a gente foi aumentando a equipe e por um período significativo eu trabalhei dentro da Yamaha, junto com os demais funcionários. Apesar de ser da consultoria, eu me sentia naquela época parte da empresa, pois eu cheguei a utilizar o mesmo uniforme, pegar o mesmo ônibus, a mesma rota, que era aquele ônibus que passava de casa em casa para buscar os funcionários que moravam ali no mesmo trajeto. Eu também me recordo que eu saía da empresa por volta das 17, ia direto para a faculdade e depois chegava em casa por volta das 11 horas, 11h30 da noite. Na época era uma rotina bem puxada, mas eu sabia que ia valer a pena. Na empresa eu realizava processos seletivos em massa, dinâmicas de grupo, entrevistas em grupo, aplicação de testes psicológicos e algumas entrevistas individuais. E encaminhava os candidatos para o teste prático e entrevista com os gestores da área. Eu cheguei a aprender muito naquela época. E eu me lembro que eu aprendi também um pouco de linguagem dos sinais, já que eu conduzia alguns processos para PCDs, pessoas com deficiência.
e também apoiei a psicóloga da própria fábrica na seleção de posições mais estratégicas até o cargo de gerência. Eu enxergava tudo como uma via de aprendizado. Eu me recordo que a primeira seleção em grupo que eu conduzi tinha um gago na sala. E logo quando eu vi, eu fiquei super nervosa, mas pensei que ali seria uma oportunidade de aprender. Deixei o candidato tranquilo e fiz uma entrevista individual com ele. Eu não sei quem estava mais nervoso, se era ele ou eu. Com o passar do tempo, eu fui ganhando experiência e fui me sentindo mais confortável na condução dos processos seletivos. E fui percebendo que cada seleção era uma grande oportunidade de conhecer novas vagas, novas áreas, novos profissionais e novas histórias. Era isso que me alimentava e que até hoje me alimenta. O contato com pessoas, o contato com histórias e principalmente a oportunidade que a gente tem no RH de fazer a diferença na vida do profissional e da empresa. Eu sempre enxerguei o processo como uma via de mão dupla. E assim como eu prestava um serviço na época para a empresa, eu também me sentia prestando um serviço para o candidato. Então sempre busquei fazer um excelente atendimento, pois lá eu enxergava também os candidatos como clientes. Afinal, os candidatos muitas vezes são consumidores da marca. Após 8 meses de empresa, eu decidi dar um novo passo na minha carreira. Na época, minha avó aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, estava muito debilitada. E eu achei que era um momento para ficar perto dela e eu aproveitei para fazer uma mobilidade acadêmica, que é o que a gente chama de intercâmbio entre as federais. O que era para ser um projeto de 1 ano acabou se tornando de 6 meses. Nessa época, minha avó acabou falecendo. De qualquer forma, foi incrível, porque eu pude ter uma visão da psicologia e também entender como funciona a psicologia em outro estado, estabelecer novos contatos e ter uma visão diferente do curso. Aqui em Porto Alegre, eu cheguei inclusive a conseguir um estágio vinculado a um programa acadêmico. E eu sempre digo e reforço, se você está estudando ou se ainda está na faculdade, aproveita o tempo todo que você tem para experimentar. Aproveite o seu tempo para fazer estágios ou para se inserir em projetos acadêmicos, pois eu lhe garanto, melhor dizendo, que isso vai fazer toda a diferença na sua carreira lá na frente, como fez na minha. Ao retornar para minha terra natal, eu tive a oportunidade de participar de 4 processos seletivos de estágio. E eu acabei passando em um deles, que era para atuar em uma empresa na qual eu tenho o maior carinho, que é a Scorpius, uma indústria que presta serviço para a Moto Honda. Lá para mim foi uma escola, um dos lugares onde eu aprendi de fato minha profissão. Lá na Scorpius eu conduzia processos seletivos de todos os níveis hierárquicos. E apesar de ser estagiária, eu me sentia protagonista dos meus processos. Eu tinha autonomia para desenvolver todas as minhas atividades e eu tinha um apoio muito grande da minha liderança. Naquele tempo, eu já sabia que para fazer a diferença, o RH não podia ficar sentado na cadeira no ar-condicionado. Tinha que calçar a botina, colocar os EPIs, que eram os equipamentos de proteção individual, e ir lá para o meio da fábrica para conhecer de fato a realidade, entender a empresa, o negócio e assim passar a realidade de cada área para os candidatos. Lá eu tive a oportunidade também de participar de projetos de responsabilidade social e apoiar em outros projetos que iam além do recrutamento e seleção. Após 1 ano e 4 meses de empresa, eu decidi me aventurar em uma nova área da psicologia, que era a psicologia hospitalar, que apesar de sair um pouco ali do meu foco e da minha rota, eu penso que me ajudou a me fortalecer o meu processo de escuta,
me ensinou a lidar mais com os seres humanos, não apenas no momento de êxito e de transformações, mas em momentos de dor e tristeza. Outra escola para mim, lugar que eu aprendi e local onde eu tive também uma liderança incrível, além de colegas que eu guardo até hoje na lembrança. Eu saí do hospital porque eu me formei, então eu vim para Porto Alegre, eu retornei para Porto Alegre, para a cidade onde eu acabei sendo criada, porque eu cresci aqui e acabei me desenvolvendo em terras gaúchas, e eu sentia falta desse ar aqui do Rio Grande do Sul. Vindo para Porto Alegre, eu consegui uma oportunidade em uma consultoria como analista de seleção e avaliação de pessoas. Lá eu fui responsável por algumas contas importantes e empresas até de grande porte. Eu atuava com vagas desde o nível operacional até o nível tático e algumas posições de nível técnico. Lá foi uma nova escola, já que na consultoria a gente tem a possibilidade de atuar com empresas de diferentes segmentos, de distintas posições, inclusive empresas de outros estados. Trabalhar em consultoria amplia o nosso leque, já que cada região, vaga e empresa tem as suas particularidades. Faz com que você busque mais conhecimento ainda. Essa experiência potencializou a minha carreira e me fez perceber que eu estava pronta para dar um grande salto e passo na minha carreira, que era abrir minha própria consultoria com o Antônio Schneider, que é o meu sócio. Antes de sair da empresa, a gente começou o planejamento desse sonho e há 9 anos nasceu a Move Recursos Humanos. Na Move, eu digo que aprendi e continuo aprendendo a cada dia. Eu aprendi com o passar do tempo o que é empreender e que empreender de fato é um grande desafio. Inclusive, vou deixar esse assunto para um próximo vídeo. Contar o que eu aprendi sendo empreendedora. Com a consultoria, nós atuamos com projetos em todo o território nacional. Inclusive, já tive a oportunidade de atender o norte e nordeste do país. Temos a certificação no PDA e no Human Guide para fazer análise comportamental dos nossos candidatos. E alinhamos tecnologia e psicologia em nossos processos. Aqui nós temos uma crença que para atingirmos a assertividade em qualquer processo seletivo, nós necessitamos andar junto com os nossos clientes, conhecendo bem a vaga, o negócio, o gestor, a equipe e a cultura da empresa. E assim, o nosso olhar se amplia, tornando o processo muito mais assertivo. A nossa escolha fica muito mais certeira. Aqui na Move, nós não fechamos vagas, nós abrimos portas para o relacionamento e aproximamos pessoas e empresas com valores em comum. Você precisa de ajuda para se preparar e encontrar seu novo emprego? Ou está encontrando barreira para achar profissionais aderentes à sua organização? Venha conhecer o nosso trabalho, que nós lhe apoiamos nessa caminhada. Lembre-se de ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com quem de alguma maneira possa se beneficiar com o que eu contei aqui. Eu quero dizer que eu fico extremamente feliz em compartilhar a minha história com vocês. Eu agradeço por você que ficou aqui até o final comigo e desejo que você, assim como eu, esteja feliz na escolha profissional. Mas caso não esteja, fique tranquilo. Nunca é tarde para fazer novas escolhas. Um abraço e até logo!